Olá, querido aluno da Fatesa, tudo bem? A paz do Senhor, aqui é o professor Sérgio. Eu quero, nesse momento, trazer para vocês um subsídio de revisão referente aos profetas menores, tá bom? Então, lembrando que hoje, 30 minutos depois, ali no finalzinho da nossa aula, deixarei disponível para que vocês possam fazer a avaliação de vocês. E vamos começar aqui com a nossa revisão, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender quando eu leio esse período histórico dos profetas menores é que Israel, ele fica sem governo próprio de 586 a.C. até 1948 depois de Cristo, tá bom? Lembra que é governo próprio. Por quê? Teve governantes em Israel, mas sempre debaixo de um jugo, de um monarca, entendeu? Só a partir de 1948, contando de 586 a.C., é que o povo de Israel ele vem vem a ter seu próprio governo. Tranquilo? Outra coisa que eu preciso entender é que por mais que tenham escolas que falam que houve poucos períodos em que Deus deixou de falar com o povo por um pouco de período, isso é mentira. Deus sempre falou com o povo, entendeu? Sempre falou com o povo. Claro, de forma canônica, nós temos ali um intervalo interbíblico, onde Deus não fala de forma canônica, mas mesmo assim o Senhor continua comunicando a sua palavra ao povo. Tá bom? Outra coisa interessante do livro dos profetas menores é que o formalismo religioso, mesmo com sacrifícios, não move o coração de Deus. Essa foi uma das máximas que nós estudamos, que o povo oferecia o culto ao Senhor, o povo falava, louvava, adorava, trazia sacrifícios, mas aquilo era puro formalismo religioso. Aquilo não agradava mais o Senhor. E aí é dentro desse contexto que surge o profeta Oséias. E o profeta Oséias, ele é um profeta que o livro dele é cheio de tipologias, né? Então, por exemplo, nós temos a sua esposa, Gomer, né? Que é um tipo da nação de Israel, uma nação adúltera, uma nação que abandonou o Senhor, uma nação que deixou o Senhor. E isso fez com que Deus usasse ali o profeta Oséias de forma, vamos dizer assim, por meio do seu casamento, a fim de que o povo pudesse compreender as coisas e a situação que eles estavam vivendo. Então, no livro de Oséias, nós podemos dizer que temos o quê? Temos Oséias como um tipo de Deus Pai que ama a nação de Israel, e Gomer, que é um tipo de Israel, uma nação que se afastou do Senhor, entendeu? Ainda sobre o profeta Oséias, é interessante notar que a Bíblia fala muito pouco sobre a família, né, de Oséias. Mas temos ali o seu pai Oséias, o pai de Oséias, que era o Beeri. Beeri era o pai de Oséias, tá bom? É, e Oséias está dentro vamos dizer assim, de um contexto onde o rei de Judá contemporâneo de Oséias foi Jotão, e em Israel, se lembrando que toda vez que falamos de Israel, falamos do Reino do Norte, contemporâneo de Israel, de Oséias, foi Jeroboão. Foi Jeroboão. E aí, nesse casamento com Gomer, Oséias tem três filhos, sendo Loami, que significa não é meu povo, e também Gisriel, que significa Deus espalha. Uma alusão aí
a situação precária que se encontrava o povo de Israel. Bom, os profetas menores, eles também são cheios de simbologias. Então, por exemplo, o Vale de Acor, ele também é conhecido biblicamente como a grande tribulação. Então, a grande tribulação, dentro ali do contexto dos profetas menores, recebe o nome de Vale de Acor. Tranquilo? Dito isso, vamos continuar aqui. Ainda em relação de uma visão bem ampla sobre os profetas menores, uma das mensagens que eles sempre trouxeram para nós é que Deus é tardio em irar, mas ele se ira. Então, precisamos ficar atento a isso, tá bom? Não podemos, não podemos abusar da graça e da misericórdia do Senhor. Então, feito isso, uma vez que eu trouxe esse panorama do contexto geral e do livro de Oséias, vamos falar um pouquinho agora do livro de Joel. Joel, ele traz uma mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo, mas note que aquele derramamento do Espírito Santo que Joel está falando não se refere ao seu tempo, né? Então ele traz uma mensagem do derramamento do Espírito Santo, só que não se refere ao seu tempo. Bom, ainda sobre Joel, o que nós podemos entender? Que a mensagem de arrependimento ali pregada por Joel, ela foi aceita pelo povo de certa forma, entendeu? Mostrando que o povo escutou e se arrependeu, nem que de forma momentânea, mas se arrependeu. O profeta Joel também, ele traz 3 temas que são escatológicos, mas que, claro, o desenvolvimento bíblico vai trabalhar muito melhor isso, mas é interessante que ele nos traz essas 3 temáticas escatológicas, a saber, Israel no milênio, o julgamento das nações e Jerusalém restaurada. Então, essas 3 temáticas escatológicas encontram a guarida no livro de Joel, tá bom? Então, falamos um pouco sobre Joel, agora vamos falar sobre Amós. Amós, ele foi enviado para pregar a um povo que pensava estar bem com Deus. Eu acho isso sensacional em Amós. O povo acha que está tudo bem, acha que as situações que eles estão vivendo espiritualmente, o formalismo está tudo bem, e o Senhor vem por meio de Amós e condena toda aquela situação. E é interessante que Amós, enviado para pregar um povo que pensava estar bem com Deus, né, não tinha nem consciência do quanto eles estavam mal com Deus. Então, Amós, ele é enviado para pregar a esse povo que pensava estar bem com Deus, né? E eles não tinham nem noção do quanto eles estavam mal com Deus. Sobre Jonas, é interessante notar o seguinte, que nós estudamos que Jonas, ele é um homem que a vida de Jonas nós podemos definir numa escada. Primeiro Jonas desce a Jope, de Jope ele desce lá ao navio, do navio ele desce ao porão do navio, e do porão do navio ele desce ao mar da Galileia, e do mar da e ao mar, né? Ao mar da Galileia, não, desculpa, ao mar, e do mar ele desce mais fundo ao mar ainda. Então ele desce da Galileia a Jope, de Jope ao navio, no navio ele desce ao porão, do porão do navio ele desce ao mar e depois do próprio mar ele desce mais fundo ainda, mostrando que a vida de uma desobediência a Deus gera essas coisas, né? E aí, uma coisa que nós precisamos entender sobre Jonas é que Jonas, ele não queria ir para Nínive por medo de ser morto. Na verdade, Nínive, Jonas não queria ir a Nínive, por quê? Porque o povo
Ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus era poderoso para perdoar os pecados do povo. E Jonas não queria que Nínive desfrutasse do amor de Deus. Muito parecido conosco, né? E aí, nos traz a Nínive, a mensagem dos ninivitas, do tempo de Jonas, tá? Por quê? Porque o arrependimento de Nínive, daquela geração, é, Deus, ele não revogou, né? Deus não revogou a sentença que pesava sobre a cidade, não sobre as pessoas, mas sobre a cidade. Nós vamos ver isso lá em Naum, tá bom? Aquela geração se arrepende, alcança a misericórdia, mas em Naum, nós vemos que Deus vem e, e confirma novamente a destruição de Nínive, o que acontece de fato, tá bom? Feito isso, ainda sobre essa questão do arrependimento, é interessante que todos os pecados perdoados, irmãos, eles jamais são lembrados por Deus. Então, quando você e eu nos arrependemos de fato e o Senhor nos perdoa, esses pecados não são lembrados. Então, quando Deus traz o julgamento a Nínive, ele não está lembrando dos pecados daquela geração, porque Deus se preocupa com pessoas, não com cidade. Então, quando Deus olha para Santo André, ele se preocupa com os andreenses, não com a estrutura, prédio de Santo André. Isso daí para o Senhor não faz nenhuma diferença. Então, a cidade de Nínive, os ninivitas da época de Jonas se arrependeram e foram alcançar a misericórdia. Agora, tempos depois, anos depois, outra geração vem, faz coisas piores, e aí Nínive, com aquela geração, é destruída. Tranquilo? Obadias, ele foi um profeta menor, com um livro bem pequeno, e ele relata a relação conturbada, tumultuada entre judeus e os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, né, irmão de Jacó. Bom, Sofonias, ele profetizou, né, sobre a grande tribulação e sobre o milênio, tá bom? Ele não só, ele profetizou sobre os dois temas. Ele não profetiza só sobre a grande tribulação e não sobre o milênio. Então, ele profetiza sobre a grande tribulação e sobre o milênio. Então, eu preciso ter isso em mente. Tranquilo? Dito isso, vamos para os profetas que vêm depois aí do exílio, que a saber são Zacarias, Ageu e Malaquias, 100 anos depois de Zacarias, né? Então, Zacarias nasceu no exílio e foi contemporâneo de Ageu e Malaquias? Mentira. Zacarias, ele nasce no exílio, mas ele é contemporâneo apenas de Ageu. Malaquias nasce 100 anos depois, tá bom? 100 anos depois. E é engraçado que Zacarias, nas suas profecias, ele relata um terremoto que Amós profetizou. Zacarias fala desse terremoto, mais uma vez dando ênfase à questão da profecia de Amós ser verdadeira. Quando nós falamos da reconstrução do templo, eu preciso compreender o papel de cada um, tá bom? Então, Zacarias, ele nasce no cativeiro, tá bom? Ele é contemporâneo de Ageu. Ageu tem uma mensagem importantíssima, importantíssima, tá bom? Inclusive, ele traz ali uma mensagem de juízo também, falando do vale de Josafá, né? Esse vale que é mencionado ali na Bíblia e até hoje nunca existiu, tá bom? Só que o que acontece? O Zacarias e o Ageu, eles não são os líderes da construção do templo. Quem liderou a construção do templo foram Zorobabel e Josué, tá bom? Zorobabel e Josué, tranquilo? Então, Zacarias nasce no cativeiro, ele é contemporâneo de Ageu, não de Malaquias, tá? Malaquias também está pós-cativeiro, mas ele é 100 anos depois de Zacarias. Mas ambos não lideram a construção do templo. Quem lidera é Zorobabel
e Josué. Bom, sobre o livro de Zacarias, ele vai trazer uma série de visões, né? E uma série de colocações para nós. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre ferreiro, por exemplo, nós estamos falando de juízo, né? Então, o ferreiro para a Babilônia seria quem? O império que viria depois, que seria Ciro. O ferreiro para a Pérsia seria quem? Seria Alexandre o Grande, na figura de imperador da Grécia. Ferreiro para a Grécia seria quem? O Império Romano, que é aquele que sucede a Grécia. E o ferreiro para Roma seria a Gália. A Gália foi ali e destruiu o Império Romano. Roma ainda continua existindo, talvez como um poder religioso e político, mas não como império mais. E as visões de Zacarias, que são 8, mas quero destacar aqui duas. A visão que fala do a visão que fala do encorajamento, que é a primeira visão, e uma visão que fala do livramento, que é a sua segunda visão. Bom, então, Zacarias, ele é um livro muito interessante. Falando aqui de Malaquias, o Malaquias, ele é um profeta do pós-cativeiro, mas ele não foi contemporâneo de Ageu e Zacarias, tá bom? Isso precisa ficar bem nítido na cabeça de vocês. O remanescente fiel referido por Malaquias, ele aponta para o quê? Para a existência da igreja. Hoje a igreja, nós assim entendemos pelos estudos da Fatesa, que ela faz parte desse remanescente fiel referido em Malaquias, tá bom? Pessoal, essa daqui é a revisão para a prova de vocês, tá bom? Qualquer dúvida estarei disponível no grupo, só mandar mensagem que Deus abençoe.